Na frase anterior, aprendemos 46 novas palavras, no vídeo anterior, 2 mais, e nesse aqui a gente vai aprender mais 27 palavras, ou seja, o teu vocabulário está crescendo. Years gone by and still. Year significa ano. Lembra daquela marca de pneus, a Goodyear? Good significa bom e year significa ano. Bom ano ou ano bom. Uma outra forma da gente ver a palavra year seria naquela expressão New Year's Day, onde new significa novo, year de ano e day, que significa dia, como a gente já sabe. Esse years aí, ele tem uma particularidade. Você pode ver que ele tem um apóstrofo S. E esse apóstrofo S, a gente já até viu alguma coisa antes sobre isso, e eu podia ter explicado antes, mas eu achei que não era o momento. E aí eu quero falar para você sobre isso agora, o apóstrofo. O apóstrofo, em inglês, ele tem 2 funções. A de informar a supressão de letras ou palavras, e esse segundo uso do apóstrofo em inglês, ele serve para indicar posse, origem ou característica. E aí isso nós chamamos de genitive case ou possessive case, que dá no mesmo. Genitive vem de genus em latim, que significa família, criação, nascimento, origem. E daí vem a palavra também daquele livro da Bíblia, o Gênesis. E possessive, como o nome já diz, tem a ver com posse. Agora a palavra case tem a ver com caso, evento. O genitive case, ele muda a estrutura da frase e ele é caracterizado pelo apóstrofo S. Por exemplo, na frase The House of Anna, onde the é o artigo que a gente conhece do português, o, a, os, as. House significa casa, of, que é de, e Ana, que é o nome próprio, Ana. A tradução literal seria a casa de Ana. Só que a forma mais correta de dizer isso seria usando o genitive case, ou possessive case, que seria Anna's house. Repare que nesse caso, o the e o of desapareceram e apareceu o apóstrofo S. A substituição do of por apóstrofo S é normal. Agora, o desaparecimento do the só aconteceu porque a gente está falando de nome próprio, e Ana é o nome próprio. Ou seja, para nomes próprios não se usa o the antes. Se fosse para dizer a casa dos pássaros, onde bird é pássaro, a gente diria the bird's house. E você repara que a gente usou the, porque não é nome próprio. Existem também outras regrinhas. Quando o substantivo ele termina com S, a gente pode optar por colocar o apóstrofo sozinho no final da palavra, ou então um apóstrofo S. Por exemplo, Charles. Charles, a gente podia botar só Charles apóstrofo ou Charles apóstrofo S. E aí, nesse caso, ficaria Charles House ou Charles's House. Também tem outra regrinha quando a gente está falando sobre 2 pessoas que possuem as mesmas coisas. Digamos que a gente está falando que Ana e Charles têm várias casas. Então a gente vai falar Ana e Charles, apóstrofo S, houses. Ou seja, as casas de Ana e Charles. Agora, se a gente quisesse falar que eles vivem em casas diferentes ou que eles têm casas diferentes, eu diria Anna's and Charles's houses. E aí seria as casas de Ana e as casas de Charles. E esse and significa e. Ah, mas não se engane, porque nem sempre se utiliza o genitive case ou possessive case. Para coisas inanimadas, a gente usa o of e não o genitive case ou possessive case. Por exemplo, as janelas da casa, onde janelas é windows em inglês, né? A gente diria the windows of the house. É claro que você pode acabar vendo aí alguém escrever de forma errada, que a gente poderia até entender que seria uma forma de licença poética, muito usada nas músicas, para fazer uma rima, alguma coisa assim. E alguém poderia dizer the house's windows, mas isso aí não está certo. O certo seria the windows of the house, porque são coisas inanimadas. Bom, agora você sabe qual é o motivo de várias empresas usarem o apóstrofo S no final. McDonald's, Bob's, Wendy's. Isso aí estão querendo dizer nada mais do que o restaurante do McDonald's, o restaurante do Bob, o restaurante da Wendy. Só que eles não falam restaurante no final. Fica mais como um silogismo. Em inglês, quando queremos colocar um verbo no passado, a gente coloca ed no final. Por exemplo, a palavra love, que significa amor, no passado ficaria loved. E a palavra work,
que significa trabalho, no passado ficaria worked. E worked significa trabalho, mas também significa que alguma coisa funcionou. Essas palavras a gente chama de verbos regulares, porque eles obedecem a regrinha simples de colocar um ED no final. Mas as outras palavras que não seguem essa regra, a gente chama de verbos irregulares. E esses verbos irregulares, eles não seguem nenhuma regrinha simples, você vai ter que decorar mesmo. Mas não se preocupa que eu vou deixar para você uma lista dos verbos irregulares mais conhecidos, os mais usados, para que você vá aprendendo. E também não se importa não, porque de acordo com o tempo você vai acabar decorando isso mesmo, vai virar uma prática no seu dia a dia. Go, que significa ir, é um verbo irregular. E no passado ele fica went, que não tem nada a ver com a palavra go, e significa foi, foram e etc. Já no particípio passado ele fica como gone, e gone significa ido, ou se foi, ou está falando de alguma coisa que a gente perdeu, ou alguém que se foi, que faleceu e etc. By é uma preposição que significa por, até, via. Agora, a junção de gone com by, né, forma uma expressão chamada gone by. Essa expressão significa se vão, passam. É importante que você perceba que a junção de algumas palavras em inglês forma uma expressão idiomática que tem um significado completamente diferente de se você fosse traduzir individualmente as palavras. Só que isso não é particularidade só do inglês, não. A gente também tem isso no português, como, por exemplo, dar a cara à tapa. Dar a cara à tapa não tem nada a ver com o significado real do que essa expressão quer dizer. Isso, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, seria uma coisa completamente diferente. E ao pé da letra também é uma expressão. O end a gente já sabe o que significa, e agora vem a palavra still. Nos controles remotos antigos, dos primeiros DVD player, vinha escrito pause / still, e também aqueles dois tracinhos característicos do pause. O pause a gente já sabe o que significa, é pausar, que a gente deu uma paradinha rápida e a gente volta no mesmo ponto. E o still significa justamente o continuar. Quando a gente deu o pause, depois a gente vem o still, a gente continua. E o continuar é naquele sentido de que não muda nada. A gente não chegou a parar e ir lá para o início para começar de novo, não. A gente continuou de onde a gente parou. Ou seja, não mudou nada. Continua. E apesar dos conceitos serem bem parecidos, pause e stop são coisas diferentes. Pause, você deu aquela paradinha rapidinha e vai voltar. E o stop, você parou mesmo. Você estancou. Você desistiu. Então a nossa segunda frase ficou assim: Years gone by and still. Os anos passam e não muda nada. Os anos passam e continua na mesma. E aí, juntando tudo, fica: desculpe, é algo que você não consegue dizer. Os anos passam e não muda nada. Ou os anos passam e continua a mesma coisa. E essa é a minha tradução, a forma que eu quero que você aprenda de forma contextualizada, para que você consiga, de forma inteligente, entender o que a frase quer dizer. E você não fique preso a traduções literais que muitas vezes deixam a frase sem sentido. Espero que você tenha gostado dessa aula. Hoje você aprendeu mais 25 novas palavras, que junto com as palavras anteriores, a gente acabou fazendo hoje 75 novas palavras. Olha que interessante. E por falar nisso, aquelas palavras que você sublinhou quando estava vendo o vídeo, quando viu a letra pela primeira vez, que você disse que você sabia qual era o significado e tinha certeza, realmente era isso? Qualquer coisa, deixe seu comentário e a gente vai discutir sobre isso depois. Então era isso, até a próxima aula.